Em março de 2019, eu, o Adriano Calzone e o Carlos Oliveira, nós saímos aqui de São Paulo para fazer uma palestra no UFO Spirit, que era o Fórum de Ufologia de 2019, que foi feito lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Cada um ia fazer sua palestra. E a minha palestra era sobre um assunto que eu estava muito envolvido no momento, que era o Sasquatch. E a ligação do Sasquatch com as questões transdimensionais, ou seja, a ideia de que o Sasquatch é um ser transdimensional e ele tem alguma função aqui no planeta que está relacionado com a nossa tutela extraterrestre. E quem não sabe o que é Sasquatch, eu vou deixar aqui embaixo o link da playlist, né, aqui do canal, que eu falo bastante disso, você vai entender aí o que é, inclusive esse vídeo está na playlist. Muito bem, nós fomos fazer a palestra e era um sábado e algum de nós, que não era eu, tinha que voltar para São Paulo porque tinha um compromisso no domingo, então a gente teve que voltar à noite. A ideia era fazer uma vigília ufológica lá, mas a gente não pôde e voltamos. Muito bem, foi bem legal o evento. Quando a gente estava na estrada, começou aquela ideia, aquela vontade de fazer uma vigília ufológica curta, ali, pocket, na estrada, em algum lugar. Só que a estrada tem carro, tem casa, tem comércio, cidades, então a gente tinha que achar o lugar certo. Depois da gente rodar um bom tempo, achamos um lugar, que é esse lugar aí, que levou muito tempo para eu achar no Google Maps que lugar era, né? Porque tem como você achar pela linha do tempo do Google Maps e naquela hora acho que não tinha muito sinal e tal, e eu tive que ficar andando essa estrada no Street View até eu achar o ponto que eu tive certeza que era o lugar que a gente parou. Pois bem, o lugar, a gente deu sorte, a gente não conseguia ver por cima, mas era um lugar realmente deserto, assim, não tinha nada, casa, nada, enfim. Muito bem, e o que aconteceu nesse lugar? Então aí vem o que aconteceu. Nós ficamos ali olhando para o céu e passava carro, claro, não era o lugar ideal, mas ficamos ali do jeito que dava. Enquanto o Carlos e o Adriano ficaram focados no céu, eu fiquei muito focado na mata. Então aquilo me atraiu muito, porque eu estava também envolvido nesse assunto ali do Sasquatch, tinha acabado de fazer uma palestra sobre. E não aconteceu nada praticamente enquanto a gente estava ali, a não ser no momento que a gente se reuniu, e aí estávamos ali os três juntos, e começaram vocalizações em torno de nós. Então uma coisa próxima, que a gente não entendia o que queria dizer, mas eram vocalizações. Todos nós ouvimos, tanto ouvimos que teve um momento que o Adriano teve a iniciativa, vamos embora. E aí ele correu, a gente correu para o carro mesmo, entrou, ligou e acelerou. Porque teve um momento que ficou o medo, né? A autoproteção do medo é curiosa. Então tem um momento que o medo toma conta, o instinto toma conta e a gente correu literalmente pro carro, né? Entrando por onde dava, enfim. E a questão é, o que aconteceu, né? O que estava ali em torno de nós? Analisando as fotos do Google Maps, assim, não era um lugar para alguém estar, né? Não tinha uma casa perto, não tinha nada perto ali. Poderia ser uma pessoa, claro que no limite poderia ser, mas era bem estranho, né? E ficou em volta de nós. Então, e como eram vocalizações, então isso é bem curioso. E aí eu inevitavelmente liguei a algum fenômeno que aconteceu por conta da gente estar ali. Vale muito lembrar que no anterior UFO Spirit, no UFO Spirit anterior, nós tivemos uma experiência de avistamento de naves, que é o vídeo mais visto do meu canal aqui. A gente viu uma nave na Fernão Dias e no caso a ideia é que eles sabem o que a gente está fazendo. Então um fórum de ufologia, um fórum sobre aqueles assuntos, esses seres, se eles existem, se você acredita que eles existem, e eu tenho essa comprovação íntima, né, e pessoal, eles vão saber e eles vão, claro, né, na medida do possível, dar um sinal de que eles estão ali. Eles vão dar razão para a gente estar ali movimentando aquele assunto, né, se dedicando àquele assunto. E eu acho que esses sons têm tudo a ver com o Sasquatch, porque a gente estava tirando a estrada no meio da mata, e no meio do mato, e se a gente está falando de seres multidimensionais que podem transitar, e aí não só sou eu que estou falando, tem N
autores e experimentadores do Sasquatch que falam isso. Aliás, tem um congresso nos Estados Unidos, um fórum, né, anual sobre o Sasquatch psíquico, né, o Sasquatch transdimensional. Então, assim, eu tenho minha opinião do que aconteceu nesse dia ali, naquela estrada em que a gente estava, né, ali procurando, e quem procura pode acabar achando. Forte abraço do Rogério, até o próximo vídeo.